Mas, amados, quero te dar essa notícia, nós estamos em guerra. E eu quero trazer algumas informações sobre esse mundo em que nós vivemos. Enquanto você procura Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, que nós vamos ler 10 até o 13, se não me engano, até o 12, 10, 11, 12. Eu quero dizer para você, se você pudesse enxergar o mundo espiritual, se você pudesse ver no mundo espiritual, você não faria muitas coisas que você faz. Se você pudesse ver o mundo espiritual, a quantidade de demônios que estão espalhadas pela terra e os propósitos que eles têm, você não faria muitas das coisas que você tem feito. Grave isso, por favor, porque é forte. Quem achou lá em Efésios, vamos ler juntos, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Começa nos convocando a estarmos fortalecendo-nos no Senhor e na força do seu poder. Como que se faz isso, pastor? Bom, eu vou te dar umas dicas do que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá no livro de Judas, na carta de Judas, no versículo 20, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Irmãos, edificando-vos na vossa fé santíssima quer dizer que você tem que buscar a palavra de Deus, que você tem que ter sede da palavra, comer a palavra, mas você tem que orar no Espírito. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Uma oração que você faz mental, uma oração carnal, uma oração odiosa não vai ter valor. Só tem valor aquela oração que é feita no Espírito. Nós fizemos um Consagra janeiro, Consagra 2017, e nós tivemos os 12 dias de consagração dos meses do ano. Depois tivemos uma consagração pessoal, buscando uma consagração pessoal. Depois tivemos 10 dias de jejum e tivemos 5 dias para terminar com adoração. E nós estivemos adorando ao Senhor, amém. No primeiro dia nós estávamos recém mudando o som e ainda estamos com algumas alterações para fazer. A mesa que estava escondida ali atrás, ela está lá atrás agora, uma mesa grandalhona lá. Então ainda há algumas coisas a ajustar e nós vamos chegar lá. Mas aí tivemos o segundo dia, já estava com o som melhor e nós adoramos ao Senhor, foi maravilhoso. O pessoal lá da igreja do pastor Luciano Subirá. No domingo de manhã, quem esteve no domingo de manhã viu a graça que foi o louvor e a pregação. Quem esteve à noite com o louvor lá da igreja de Curitiba, maravilhoso. Segunda-feira à noite foi atípico, tinha mais de 1000 pessoas aqui, talvez 1100 pessoas. Aí nós tivemos problema para conseguir fazer esse som dar conta do que tinha aqui. Mas na terça-feira nós tivemos o que eu anunciei tanto, que era um grupo de rock, né? E, amados, foi a melhor noite para mim. Eu sei que muitos de vocês faltaram, não vieram e escolheram: eu gosto desse, eu gosto daquele, só vou na noite desse, esse é que eu gosto, aquele eu não gosto. E se você fez isso, você cometeu um erro, porque nós não estávamos fazendo um evento para as pessoas gostarem. Nós estávamos fazendo um evento com um propósito de adoração. E os que vieram adorar, adoraram. Foi tão maravilhoso que na noite do conjunto de rock, ele não precisou nem desse negócio aí na frente da bateria, para abafar a bateria. Ele tocou sem aquilo. O som estava num nível especial. Quem estava aqui na terça-feira à noite? O que você tem para dizer?
Estava tão maravilhoso, amados, que um homem que vivia sua vida para Deus estava desanimado, estava ferido, ele estava morrendo espiritualmente. Então a amiguinha da filha dele disse: meu pai não pode levar a gente, pede para o teu pai nos levar lá hoje à noite. E ele veio então com a esposa, um homem com ministério sendo enterrado, e sentou aí. E o louvor foi transcorrendo, e no final, quando terminou, ela subiu aqui nesse canto e veio falar comigo e começou a contar a história. Meu marido, que estava morrendo, começou a ressuscitar, pastor. Porque cada letra de música falou com o coração dele. E a palavra, ele disse para mim, ela foi simples, mas ela foi profunda, unha e carne. É isso que eu quero dizer para você. Nós estamos em guerra, e se nós não nos posicionarmos, se você ainda não entendeu que você foi arregimentado para uma batalha, se você ainda quer fazer os teus gostos no reino de Deus, não, pastor, mas eu sou livre, posso escolher. Sim, um dia ele diz para você, você tem que escolher, ou a mim, ou sem mim. Aí você disse: eu escolho Jesus. Então ele é o Senhor. Não existe dois senhores mais na sua vida. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você disse: eu escolho Jesus, Jesus é o Senhor. Eu não sou o Senhor de mim, Jesus é o meu Senhor. Então eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para a glória de Deus. E eu estou experimentando nesse período, e eu vejo que quanto valeu a pena consagrar. Os dias têm passado e têm acontecido coisas na minha vida. Eu espero que tudo isso aconteça na sua também. Vamos nos fortalecer no Senhor. Um dos segredos do se fortalecer no Senhor é a oração. Todas as quartas-feiras de manhã nós temos aqui na igreja uma academia. Eu sei de muita gente que acorda, vai lá na Swift, não sei como é que é o nome, Swift, Master Fist. E acorda bem cedo, porque ele tem que ir cedo na academia, porque depois ele vai trabalhar. E ele está certo. Deus abençoe você. É abençoado só por madrugar. Deus abençoa aquele que vai cedo. Mas Deus abençoa mais aquele que vai cedo buscar a Ele. Então, nós criamos aqui na quarta-feira de manhã, das 6h30 até as 8 horas, até 15 para as 8, a Academia da Oração. Para quê? Para que sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. As mulheres têm a Academia da Oração aqui nas segundas-feiras às 14h30. Se você é mulher, está presente aqui nesse culto e você não tem nada para fazer na segunda-feira, venha fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Talvez você diga: mas pastor, irmão, faz um esforço. A outra coisa que eu quero falar desse texto para você é uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz assim, que nós devemos de nos fortalecer no Senhor Deus e nos revestir da armadura de Deus, do cinturão da verdade. Nós não podemos mentir, nós temos que viver na verdade. Nós conhecemos a verdade nos liberta. A couraça da justiça, nosso coração tem que ser justo, nós estamos buscando justiça. E eu quero falar uma coisa, hoje à noite eu estava maravilhado, porque eu ouvia a igreja cantar. Eu parava de cantar só para ficar ouvindo assim, o som do céu. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você vem no culto e vem o louvor, e muita gente fica no louvor, e eu vou dizer uma coisa para você: quem não louva acaba desviando a atenção. Pintaram de preto lá em cima, e agora até botaram luzes. Está virando uma discoteca essa igreja. Meu Deus. Plantaram grama lá na frente. Isso aqui vai virar um campo de futebol. Eles vão falar muita coisa, mas não tem motivo para adorar. Por que você não tem motivo para adorar?
Hoje a Jéssica colocou uma questão aqui para nós continuarmos orando pelo Brasil. Amados, deixa eu te dizer, você tem motivo para orar desde o momento em que a igreja começou a orar contra a corrupção dessa nação. Começou a acontecer algo extraordinário nessa nação. Muitas prefeituras chegaram agora para o carnaval e elas tinham milhões de reais para liberar para carnaval. Mas o prefeito disse assim: se eu liberar esse dinheiro para o carnaval, eu não governo. Então vamos cortar a verba do carnaval. Porque você ora contra a corrupção, o dinheiro da corrupção que vai para a escola tal, e que volta para a política e que faz aquela sujeirada toda na nossa nação, parou de ir. O dinheiro que eu e você pagamos de IPTU para termos segurança, para termos um hospital decente, vai para o carnaval. Esse ano não vai mais. Em muitas cidades não vai mais. Lá os nossos jovens vão lá para o Reação, em São José dos Campos. Os jovens que estão presentes aqui, vocês continuam com o propósito de oração para a viagem? Porque tem que chegar lá consagrado. No ano em que eu fui com um irmão aqui da igreja, o Jacques Léo, eles estavam em 21 dias de jejum e oração para que eles pudessem ir no carnaval lá, ganhar almas e para plantar uma semente contra o carnaval. Fomos para São Luís do Paraitinga, um carnaval de uma cidade de 35 mil habitantes que passa mais de 1 milhão de pessoas naqueles 3 dias. É uma bagunça mesmo. Mas a igreja chegou lá, e estava lá eu e a pastora Arlene também, cantando a marchinha gospel, né? Profetizando sobre a cidade. Depois de um tempo de oração, vendo almas vir chorando, aceitar Jesus no meio do carnaval. Esse ano, eles ligaram. E aí, vai ter o carnaval, a gente quer colocar o nosso bloco daquele jeito que a gente faz, antecipado, né? Porque eles organizam, então a igreja não é muito bem-vinda. Então o carnaval vai começar às 15, a igreja chega às 2 horas, fica 1 hora lá com o bloco dela na rua, e depois sai, deixa eles fazer o carnaval deles. Mas que graça tem fazer um carnaval depois que Jesus passou naquelas ruas, né? Aí eles ligaram: olha, nós queremos saber se a gente pode ir com o nosso bloco. Eles disseram: não, o prefeito não liberou verba, não vai ter carnaval em São Luís do Paraitinga. É motivo para chegar aqui e louvar a Deus. Nós temos um carnaval disfarçado aqui, que era só de 17 dias e agora ele tem 25 dias. Mas no nome de Jesus, esse ano, o nosso prefeito vai dizer: não tem verba para esse negócio. Ah, mas é cultural, Oktober. Tá, tudo bem, fica só o cultural. O demoníaco, pode ir embora. Né? Não falando mal de alemão e bem de italiano, mas falando de uma festa chamada Festa Itália, que você pode ir com a tua família lá jantar, porque ela não é uma festa como o Oktober. Há uma diferença do espírito com que ela é feita. Imagine quando ela for feita por uma organização cristã ainda por cima. Que bênção que vai ser. Você vai entrando lá, vai falando de missões em Stuttgart, missões em Hamburgo, porque a Alemanha vai ser do Senhor Jesus. Vai ser outra Oktober. Vamos para Munique e acabar com o carnaval de lá. É motivo para você chegar e adorar. E sabe quando isso começou a acontecer? Quando a igreja começou a orar. Muitos casamentos onde que o marido deixou a mulher em casa e vem para o carnaval, e lá ele faz de tudo que não deve e até leva uma doença venérea para casa de volta. Esse ano ele não vai ter oportunidade porque o carnaval fechou. E sabe por que a igreja começou a fechar essas coisas? Porque a igreja começou a orar. E nós nem estávamos orando especificamente contra carnaval, nós estamos orando contra a corrupção. Mas olha a cadeia demoníaca que está sendo quebrada. Quando você entra aqui, amado, você tem motivo para celebrar. A igreja está caminhando em vitória nessa nação. Aleluia. Aleluia. Por isso esse texto me chamou muita atenção. Porque ele diz: se você estiver com esse capacete da salvação, esse evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, nós vamos poder
resistir firmes contra as ciladas do diabo. E daí eu quero ler para você uma definição que eu achei de ciladas. Ciladas, a palavra ciladas vem da palavra grega metodeias. Ela fala de diferentes meios, planos e estratégias usados pelo diabo. Uma cilada é uma estratégia, e uma estratégia é um plano sistemático, uma trama astuta ou enganosa. Satanás tem estratégias astutas e enganosas para ludibriar e enganar a igreja. Seu principal objetivo é atrair, escravizar e finalmente arruinar pastores e igrejas com as suas estratégias. Uma estratégia não é uma ação isolada, não é aquela armadilha de urso que põe no caminho o crente passou, pegou um crente. Não, uma estratégia, uma cilada demoníaca, ele quer derrubar uma igreja. Ele quer derrubar uma família, ele quer destruir um lar. Não é uma ação isolada, é um conjunto de ações feitos progressivos que levam ao resultado calculado. Quando nós estamos no propósito certo, nós estamos desfazendo isso. Nós estamos impedindo isso de acontecer. O que me assusta, amados, é que essas estratégias são tão antigas e funcionam repetidas vezes. Tem sempre um crente caindo. Tem sempre uma família à beira do fim. Tem sempre um filho caindo na droga. Tem sempre alguma coisa errada acontecendo. Mas tem umas notícias boas. Por exemplo, o Espírito Santo, Ele é onipresente. Ele está no nosso culto aqui. Ele está numa vigília na África, lá com o irmão Deboye, né? Só lembrando, eu vi o vídeo dessa igreja. A igreja tem 650, agora tem 1 quilômetro por 1,5 quilômetros. A igreja, templo coberto. Galpões e mais galpões. Eles tiram a oferta naqueles carrinhos de golfe. A vigília que o pastor Eibe teve lá tinha 1,5 milhão de almas. O Espírito Santo está lá, na África. Talvez esteja num lugar como eu estive com o pastor Salésio e com o Jeff, num canto de uma tribo pequena, à beira de um fogo de chão, fazendo uma galinhada, e depois cantando e quase virando a noite em oração e cânticos diante de Deus. O Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está lá na igreja em Brasília, em São Paulo. O Espírito Santo está lá na Nova Zelândia, ouvindo a oração dos crentes que estão acordando para trabalhar. Talvez até já orando para almoçar. Mas o diabo não. O diabo, ele não é onipresente. Ele mora em algum lugar dessa terra, mas ele não mora em todos os lugares. Ele não vai em todos os lugares. No tempo do apóstolo João, eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse 2. No tempo do apóstolo João, ele morava numa cidade. E ele foi identificado, o morador daquela cidade, na revelação que Deus deu ao profeta e apóstolo João. Capítulo 2, versículos 12 e 13 de Apocalipse diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Satanás tinha um trono naquela cidade. A gente vê carta para Éfeso, a gente vê carta para Esmina, vê Paulo passando em Tessalônica, vê Paulo passando em Filipos, mas Pérgamo tinha alguma coisa. Talvez Paulo até passou, mas a igreja não criou lá, e os poucos fiéis que ficaram lá
foram muito perseguidos. Eu creio que ele tem algum principado muito forte no Tajiquistão, porque ele conseguiu colocar pessoas para matarem pessoas que amam a Deus. Isso só pode ser uma obra do diabo. Eu não sei se ele mora em Londres hoje, se ele mora em Paris, se ele está em Nova York, se ele está em Milão, se ele está na África do Sul, se ele está em Brasília. Dizem que lá tem um monte de fazenda, tudo só buscando ele. Talvez ele botou o trono dele lá, não sei. Mas ele tem que ficar num lugar específico. Mas ele organizou um exército, amados. Ele preparou divisões, não divisões assim, de um exército só dividido, eles até se dividem mesmo. Mas divisões, assim como a divisão de infantaria, divisão de cavalaria, divisão de tanques. Ele tem um exército preparado. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Um principado, como o principado da Pérsia, Daniel orou e ele buscou o Senhor, e o Senhor mandou a resposta, e o anjo Gabriel veio com a resposta. Mas o príncipe da Pérsia disse: você não vai passar. E aquela potestade do ar da Pérsia, junto com aquele principado, cercavam e impediam o Gabriel de passar. Então Jesus disse: Miguel, ele disse: eu só estava esperando a tua ordem, Senhor. Faz muito tempo que eu estou louco para pegar esse príncipezinho aí e mostrar o lugar dele. E desce Miguel e fura aquela barreira, espalha aqueles demônios todos. E o anjo chega até Daniel e diz: há 21 dias o Senhor me enviou para responder você. Daniel jejuava 21 dias. Ele disse: mas faz 21 dias que o Senhor já te respondeu. Mas o príncipe da Pérsia me impedia de trazer a resposta. Eu não sei qual é o príncipe que ele enviou para dominar aqui, Blumenau, se é o príncipe da mentira, se é da bebedeira, se é da cerveja, mas ele tenta instaurar principados. Potestades são domínios governados por esses príncipes. Um príncipe, ele pode ter várias potestades. Ele pode governar sobre Indaial, Timbó, ele pode governar sobre Rio do Sul, Itajaí. Ele estabelece seu principado, mas ele estabelece suas potestades, seus governos, seus domínios, seus dominadores deste mundo tenebroso, suas forças espirituais do mal. E o que mais me chateia nisso tudo, amados, é que a maior parte desse combate não é feito contra qualquer pessoa, é feito contra a igreja, contra mim e contra você. E o que me deixa mais chateado é que nós não sabemos o poder que temos. Porque quando um espírito maligno desse, eu vou precisar de 4 pessoas aqui voluntárias, que venham com a sua Bíblia ler aqui em cima. 4 voluntários. Peço que vocês saiam aí, venham correndo aqui. 1, 2, estamos precisando 3, estamos precisando de mais um voluntário. Mais um voluntário. Quem há de ir por nós, diz o Senhor. E olha só, um monte de gente sentada e quase ninguém quer nem ler a Bíblia. Perdão, amado, mas tinha que ter chovido voluntário, eu tinha que ter mandado gente de volta. Era para ler a Bíblia. Deixa eu ver se eu me lembro. Ele se organizou para combater, ele quer combater eu e você. E a forma de ele combater é aquilo que eu falei. Ele armou uma estratégia aonde ele quer escravizar você. Vou ler aqui de novo. Seu principal objetivo é atrair, escravizar e finalmente arruinar sua vida. Ah, pastor, mas eu sou crente, não tenho demônio.
Então vamos ver. Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra os seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem mortais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que entregam as práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fosse alguns de vós... Ali onde ele falou imortais é imorais. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Uau! Com certeza, se você for honesto, você vai dizer assim, mas alguma coisa disso daí, infelizmente, já fiz. Era um demônio agindo na sua vida, tentando te manipular, te arruinar, te impedir de ser frutífero, te impedir de fazer o propósito de Deus na sua vida. Atrás de cada obra da carne eles operam. Obrigado, amados. Que o Espírito de Deus esteja multiplicando a unção na vida de vocês. Ele está sempre escondido atrás de uma obra da carne, de pecados, os quais estão explicitamente revelados, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Nós acabamos de ler 4 listas de pecados, que diz que quem vive essas coisas. Aí vem aquela pessoa no teu grupo, na tua casa, ou está no discipulado e diz assim, eu vivo há 20 anos assim, eu não quero casar, tá bom assim. Mas isso é fornicação. Mas eu já vivo há 20 anos, vivo 30 anos, vivo há 15 anos. Quem disse para você que pecado cometido há tantos anos deixa de ser pecado? Pecado é pecado. Mas a gente se dá, parece que a gente já é um casal, não é? É fornicação. Tem que regulamentar, tem que corrigir, tem que fazer o que é certo. E aí vem outras coisas que eu poderia dizer. Mas é só, eu gosto uma cervejinha, um vinhozinho, pastor, é só uma garrafa por noite, amado. É vício. Eu não bebo, não fumo. Mas sabe que aquela piadinha é legal, né, pastor? Mas o que crente come, né? Glutonaria está ali incluído. E coisas semelhantes a essa. Há um demônio tentando tirar você dos propósitos de Deus. 1 Pedro 5, 8 a 11. Abra sua Bíblia. Quem não trouxe Bíblia e nem celular para abrir, vai estar ali no Data Show. Sede sóbrios e vigilantes. Olha só a revelação. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos que os sofrimentos iguais aos vossos, sofrimentos piores do que os nossos, amados, porque nós aqui no Brasil não temos sofrimentos. Nós temos tido alguma perseguição, um assédiozinho moral, mas você tem visto vídeo na internet de gente sendo degolada pelo amor de Jesus, gente morrendo, assassinada, queimada. No Níger, as famílias das igrejas humildes, a igreja é queimada e eles queimam os crentes. Esse vídeo foi parar na internet.
Eles chutam as pessoas no chão, mulheres e crianças. Quando o fogo está apagando, eles jogam mais fogo em cima. Aquela pessoa está morrendo por causa de Cristo. Nós vamos fazer de conta que Pedro está escrevendo para nós e nós estamos vivendo bem isso também. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Quero só lembrar algo, amado. Esse texto diz: resistir firmes ao diabo. Vamos orar? Não. Olha, Deus está me falando para você fazer. Não. A gente diz tanto não para o Espírito Santo que dá a impressão que a igreja resiste ao Espírito Santo e não ao diabo. Mas é o diabo que nós temos que resistir. Precisamos dizer não para o diabo. Porque cada vez que um crente se posiciona, toda aquela estrutura, toda aquela cilada começa a se desmantelar. Toda vez que um crente assume a sua responsabilidade no reino, o império do inferno começa a se desmantelar. Eu quero só contar uma história para nós encerrarmos. Hoje é dia de ceia. Eu li no livro, se não me engano, é Ganhando Almas Lá Fora, Onde os Pecadores Estão, de T.L. Osborne. Ele fez uma parábola. Quando Jesus padeceu na rude cruz e ele expirou, Jesus teve que descer ao inferno. Naquela época, se você leu, Jesus mesmo ensinando, tinha um abismo, o seio de Abraão, e o domínio do Hades, o Seol, que era o inferno. Tanto que o rico que foi para o inferno via Abraão e disse para ele: deixa o Lázaro só molhar o dedo e botar na minha língua. E lá no inferno, naquele lugar, no Sheol, o diabo com as chaves do inferno e da morte nas mãos, dominando, disse para todos os demônios: ele está vindo. Nós o derrotamos. Agora ele está no meu domínio, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele entrou no domínio da morte e a morte está nas minhas mãos. Mas ele não previu algo, glória a Deus, de que Jesus nasceu homem e morreu homem. Mas antes de nascer, ele era o Verbo de Deus. Ele era Deus. E quando ele morreu, o homem ficou, mas Deus desceu ao inferno. E então ele estava lá olhando no inferno. Vamos ver, ele vai entrar. E entra Jesus cheio de glória e majestade, cheio de pecados, os meus e os teus. E eles agora me dão a chave da morte e do inferno. Eu vim aqui só para buscá-las. E por que não adianta orar pelo diabo, como Alziro Zarur ensina lá naquelas madrugadas? E agora não sei, o substituto dele é o Paiva Neto. Vamos orar pelo irmão Satanás? Não adianta orar, irmão, porque naquele dia se cumpriu na vida do diabo: todo joelho se dobrará. Ele se dobra a tua, te prostra na minha presença. 1/3 dos anjos rebeldes do céu estavam lá assistindo o homem ou o demônio ou aquele ser espiritual que os convenceu a ser rebeldes contra Deus, se ajoelhar aos pés daquele Deus, botar a cabeça no chão e cumpriu-se a profecia: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente.
Aleluia. Aleluia. Eu não vou conseguir imitar ele, porque provavelmente ele levantou, o pai estava desmagado, não conseguia falar direito. Mas ele levantou e disse para Jesus, é uma parábola, mas ela traz muita luz. Ela fala de mim e de você. O diabo disse, todo esse exército que odeia o ser que tu criaste, o homem que tu criaste, eu vou enviar sobre a terra, fazendo guerra entre nações, porfias, ciúmes, adultérios, doenças. Eu vou encher o mundo com estas coisas. Jesus disse, faça o teu papel. Esse é o teu papel mesmo. Faz o que você tem que fazer mesmo. Mas eu quero te alertar de uma coisa. Eu vou enviar os meus discípulos sobre toda a terra. E o diabo disse, mas que adianta você enviá-los? São só homens. Mas Jesus disse, mas eu enviarei sobre eles o meu Espírito Santo. Eu vou dar poder para eles. E eles irão, expulsarão demônios. É o primeiro sinal de Marcos 16. E aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios. E falarão noutras línguas e novas línguas. E pegarão essas serpentes que simbolizam os demônios e tirarão do caminho. E se você preparar algo mortífero para eles, não lhes fará dano algum. E eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu estou contando tudo isso, amados, mas eu quero dizer para você a força principal disso. O poder da igreja começa a crescer na igreja quando a igreja descobre como buscar. Nós temos uma frase que é muito usada e ela ficou famosa na voz da nossa missionáriazinha Poliana, a nossa ninja. E ela diz, a igreja que ora muda a história. Hoje eu quero te desafiar, amados, nós estamos aqui para uma ceia. E eu escolhi falar essa mensagem justamente por causa disso, porque você não vai poder mentir para mim nem para Deus e tomar a ceia. Você vai ter que falar a verdade hoje. Você vai ter que dizer o que é certo. Você vai ter que entender, nós estamos numa guerra. Mas pastor, eu não quero nada com o diabo. Mas ele quer te destruir. Mas tem um jeito de nós nos fortalecermos. Se você ainda tem tua Bíblia aberta lá em Efésios, a minha já está quase abrindo sozinha em Efésios. Eu falei, que em Judas 20 diz, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. E agora eu quero que você leia o versículo 18 aqui de Efésios 6. Diz assim, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma igreja que ora muda a história. Nós começamos a orar contra a corrupção. O nosso país está mudando. A tecnologia da desinformação que é usada, prende, não prende, faz, não faz, aquela coisa. Não olhe para isso. Isso é só uma atração demoníaca para você acreditar que não está funcionando. Continua olhando para o autor e consumador da fé, olhando para a palavra de Deus. A igreja que ora muda a história. Mas nós não podemos ficar só nessa frase. Nós temos que fazer disso a nossa realidade de vida. Por isso hoje eu queria te desafiar. Eu quero que você fique de pé primeiro.
Mas eu quero ir mais longe hoje. Eu acho que nós podemos ir bem mais longe. Eu quero fazer um desafio para você hoje, para nós começarmos a mudar a história da nossa igreja. Eu quero te convidar junto comigo, se precisar, nas laterais aí do templo, nas mesinhas, o pessoal da Rede Verde que está trabalhando aí pode ajudar a distribuir. Às vezes aqui na frente tem, nessas caixinhas, um EVA verde que você pode colocar no chão para você se ajoelhar. Mas eu quero te desafiar hoje a nós mudarmos a história da nossa igreja. Eu quero te fazer um desafio. Hoje eu não vou convidar ninguém a vir para frente, mas eu vou te convidar a dobrar os joelhos comigo e nós orarmos a Deus, ajoelhados na presença dEle. Que a gente possa se virar aí onde você está, na sua cadeira. Pegue, se você precisa, da almofadinha aqui, bem embaixo dessa frente aqui, tem umas almofadinhas para você colocar no chão. Dobre o seu joelho. Nós somos a igreja de Jesus. Eu vou pedir audaciosamente que nós estejamos no espírito de oração. Põe os teus joelhos no chão. Vou esperar toda a equipe que está servindo também se ajoelhar. Salvo uma pessoa idosa que não possa, alguém que tem que cuidar de uma criança. Todos que puderem, por favor, se ajoelhem. Senhor Jesus, o diabo tem tentado nos fazer cair prostrados, mas nós jamais cairemos prostrados para servir a Satanás. Nós jamais nos ajoelharemos a ele. Morreremos por Ti, Senhor, e morreremos pela vida eterna, mas não nos dobraremos aos pecados. Não nos dobraremos, Senhor, às porfias, às obras da carne. Não seremos manipulados por demônios de qualquer espécie. Mas estamos aqui prostrados nesta noite, Senhor Jesus, porque nós estamos prostrados diante do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É diante de Ti, Senhor, que nos prostramos, porque nós somos a Tua igreja poderosa e vitoriosa, que vai desfazendo as obras das trevas, Senhor, que vai recebendo o poder do alto. E nós sabemos, Senhor, que nós precisamos. Nós não venceremos o diabo como homens, nós venceremos o diabo como filhos de Deus, nascidos de novo. Nós venceremos o inferno e todo o principado e toda a potestade e todo o demônio que está aqui ou esteja nesta cidade, com autoridade no nome de Jesus. Senhor, reveste a Tua igreja agora. Derrama do Teu poder do alto, Senhor. Reveste-nos com o Espírito Santo, Senhor. Tu prometeste, Tu não nos deixaria órfãos, Tu virias sobre nós e derramarias do Teu Espírito sobre nós. Oh Senhor, nós estamos nesta noite aqui ajoelhados, invocando e clamando, Senhor, e pedindo: derrama sobre as nossas vidas, derrama sobre a minha vida, derrama sobre nós, Senhor, do Teu Espírito, para que possamos nos levantar poderosos, desfazer todas as ciladas do diabo, a desfazer as armadilhas de Satanás. Porque quando nós nos levantamos como igreja e nós instruímos as pessoas a respeito do que a Tua palavra ensina, pessoas são libertas, casais são restaurados, vidas são libertas, pessoas são transformadas, Senhor. E nós queremos ser instrumentos da Tua glória, para revelar a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder nesta terra. Nós nos prostramos aqui hoje, Senhor, diante de Ti como igreja gloriosa e triunfante.
Sabemos, Senhor, que se alguém não se prostra diante de Ti hoje, um dia se prostrará. E que o prostrar-se diante de Ti não seja como o diabo que teve que ser esmagado para ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Mas que o nosso dobrar os joelhos seja para nos levantarmos no poder do Espírito Santo, para nos levantarmos cheios da autoridade do Teu nome, para que faça, Senhor, o que os discípulos oraram em Atos, Senhor, vê as ameaças que eles fazem contra nós e concede a nós, Senhor, os Teus servos, a autoridade, intrepidez, para que a gente vá e pregue a Tua palavra com toda a intrepidez, Senhor, com poder e com autoridade, enquanto Tu estendes a Tua mão, no nome do Teu santo Filho Jesus, para fazer sinais e prodígios. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui e estamos recebendo de Ti. Comece a receber do Senhor. Comece a ver que o Espírito Santo está sendo derramado sobre você. Você vai estar recebendo o poder e a autoridade de Deus. Não é porque eu estou orando, é porque a palavra de Deus promete. É porque nas Escrituras está revelado, está assinado por Jesus, e está ali decretado que todo aquele que invocar o nome dele receberá, que todo aquele que buscar encontrará, que todo aquele que pedir receberá, que todo aquele que bater a porta se lhe abrirá. E hoje é um dia em que está se cumprindo a palavra de Deus em nossas vidas, para que nós nos levantemos deste lugar, igreja gloriosa, para desfazer as obras do diabo, para não existir porfias, não existir ciúme, não existir intrigas nos nossos lares, para que não hajam brigas, para que não hajam, Senhor, adultérios, para que não hajam pecados entre nós, nenhum tipo de obra da carne, mas que se levante com poder o Teu Espírito, para que nós possamos levar o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, que nós possamos levar, Senhor, a Tua bondade, a Tua benignidade, a Tua longanimidade, Senhor, a Tua fidelidade, o domínio próprio, a temperança a todos os lugares. Que nós possamos levar, Senhor, a mensagem da salvação, a mensagem da cura, a mensagem da restituição. Em nós está, Senhor, nas nossas vidas está a mensagem da reconciliação. E hoje nós queremos nos levantar agora na Tua presença, como a Tua igreja gloriosa, em nome de Jesus. E a igreja diz comigo, amém, aleluia. Levante-se no poder do Senhor, no poder do Espírito Santo.